Olá, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos a este canal. Eu sou Marionice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre a semana astrológica que vai de 12 a 18 de dezembro. Já estamos aí na metade do mês de dezembro. Antes de a gente falar do que temos nesta semana, o recado básico. Você que vem aqui toda semana, muito obrigada pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Manda o link desse vídeo para todo mundo que você conhece que gosta de astrologia. E claro, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar a sua apreciação. E para quem está chegando pela primeira vez, bem-vinda ou bem-vindo. E se você gostar do conteúdo que vai encontrar por aqui, eu espero que goste. Já sabe, se inscreva e ative as notificações para você saber sempre que houver um vídeo novo aqui. Então, vamos lá falar desta semana, de 12 a 18 de dezembro. Essa é mais uma semana em que Mercúrio é a vedete da semana, porque é ele que está fazendo os principais movimentos, é ele que está mais ocupado, mais atarefado. Mas, além de Mercúrio, a gente também tem outras movimentações acontecendo no céu. E uma das mais importantes, o aspecto mais marcante dessa semana, é exatamente a quadratura que o Sol faz a Netuno. Netuno, de novo, é em destaque, Netuno, de novo, enfatizado. O que você já sabe requer uma atenção extra, com idealizações, com a tendência a nos enganarmos nas situações em que nos envolvemos. A gente vai falar de cada um desses aspectos de forma detalhada. E hoje eu vou aproveitar e já vou abrir direto o dia a dia, porque a gente já vai falando de cada um desses aspectos. Então, eu vou trazer aqui a tela, vou trazer aqui os mapas para a gente já ir falando de cada um desses aspectos. Então, começamos esta semana com a Lua num signo fixo, a Lua no signo de Leão, de novo fazendo aquele aspecto bonito que toda semana a gente já se acostumou, a Lua em Leão fazendo quadratura a Urano, e já no fim do dia, virada para terça-feira, ela faz oposição também a Saturno. Então, é um começo de semana que pode ser, de novo, um pouco mais tenso, um pouco mais travado, porque a gente fica lidando aí com vontade de mudar as coisas, necessidade de mudar algumas coisas, mas ao mesmo tempo se sentindo bloqueada em algumas situações. O que nos ajuda nesse dia é que o Sol, regente dessa Lua, hoje também faz um bom aspecto com Saturno, quer dizer, nesta segunda-feira. Então, Saturno estará aqui a 20 de Aquário, e o Sol estará a 20 de Sagitário, estabelecendo uma boa conversa com esse Saturno. Então, a boa conversa de Sol a Saturno nos ajuda a botar os pés no chão, a entender qual é o princípio básico de cada coisa, entender qual é o nosso papel em cada situação de uma forma bem pragmática, de uma forma bem realista, de maneira que a gente consegue, então, achar as saídas desses entraves com bom senso, com tranquilidade, sem precisar sair quebrando a cabeça por aí. Então, esse é o aspecto que predomina no dia da segunda-feira, essa capacidade de a gente lidar com a realidade do jeito que ela é, porém também buscando maneiras de fazer o que precisa ser feito sem se estressar demasiadamente. Na segunda-feira também, uma outra coisa que é importante de mencionar é que Mercúrio já entra na zona sombria da sua próxima retrogradação. Mercúrio vai ficar retrógrado, vamos recapitular aqui. Mercúrio vai ficar retrógrado no dia 29 de dezembro e volta ao movimento direto somente no dia 18 de janeiro.
ele retrograda de 24 de Capricórnio, de 24 a 8 de Capricórnio. E por que o dia 12 é importante? Porque no dia 12, Mercúrio começa a entrar nessa faixa do zodíaco por onde vai ficar retrógrado mais tarde. Então, se ele retorna até o grau 8, é nesse dia 12 que ele está cruzando esse grau 8. Então, aqui ele entra nessa zona sombria de retrogradação. O que a gente faz com isso? A gente começa a prestar atenção na nossa vida, o que é que está precisando de fato fazer uma revisão. E uma dica básica é: Mercúrio está em Capricórnio. Qual é o tema das revisões dessa próxima retrogradação? Trabalho. Mercúrio vai retrogradar de 24 a 8 de Capricórnio. E, de formas muito gerais, ele sinaliza um tempo de a gente fazer uma revisão bem cuidadosa, bem realista, de como estão os nossos processos de trabalho, de tudo o que a gente realizou ao longo de 2022, o que funcionou, o que não funcionou, os nossos métodos, as nossas estratégias, o que é que a gente precisa mudar. Especialmente, a gente pode aproveitar que, de fato, é fim de ano e a gente está fazendo aquele balanção geral. Essa retrogradação de Mercúrio vem muito a calhar para nos ajudar nesse balanço geral de tudo que aconteceu, especialmente nessa arena profissional. Então, é um período excelente para nós fazermos essas revisões, para a gente ver o que precisa jogar fora, o que a gente precisa alterar, e até mesmo começar a olhar para frente, começar a traçar planos lá para o nosso futuro. Então, a partir de 12 de dezembro, já está propício o período de a gente começar a fazer essas revisões. Então, isso é a segunda-feira. Na terça-feira, a gente tem, então, a Lua fazendo essa oposição a Saturno. Pode ser também um dia um pouco mais travado, um dia um pouco mais tenso, com muito trabalho, com muitas atividades, e a gente vai ter que rebolar bastante, achar maneiras de fazer tudo isso funcionar também com flexibilidade. Então, aqui a gente vai precisar ter bastante jogo de cintura. Na terça-feira, a gente já tem o Sol também muito próximo da quadratura a Netuno. Essa quadratura fica exata, de fato, na quarta-feira, dia 14. E aí, o que isso significa? Então, vamos lá, o Sol representa o senso de identidade, os nossos propósitos. Ele está atualmente em Sagitário, né? Tecendo uma grande visão de futuro. O Sol em Sagitário, buscando esta expansão, buscando sempre olhar para o futuro, filosofando, com muito otimismo, inclusive. O aspecto tenso com Netuno em Peixes requer uma atenção extra nesses dias, e você já pode considerar isso a partir da segunda-feira mesmo. A gente pontua que o aspecto fica exato na quarta, mas na segunda você já vai estar sentindo isso muito fortemente, e na terça também. Então, o Sol em quadratura com Netuno indica dias em que a gente tem uma dificuldade de se enxergar de forma mais nítida, de ter clareza dos nossos propósitos, do que é que a gente está buscando realizar. A gente tende a se identificar demais com anseios de outros e, às vezes, pode até buscar fazer sacrifícios, tentando ajudar, tentando socorrer a uns e outros. Por quê? O Sol em contato com Netuno dá uma tendência a gente se identificar com o Salvador, com esse Messias que vem ajudar os outros, que está sempre disponível para todo mundo. E, obviamente, isso tem os seus problemas. E se a gente deriva a nossa identidade, o nosso papel principal daquilo que os outros esperam de nós, desse papel de socorrista de outros, isso pode ser um grande problema, porque a gente fica muito à mercê dessas projeções alheias.
O Sol em contato com Netuno também indica que a gente pode se enganar a respeito da gente mesmo, a gente pode criar idealizações exageradas a respeito daquilo que somos, do nosso poder, da nossa capacidade, do potencial, esse potencial de futuro que a gente está olhando aí pela frente. E a gente pode se decepcionar bastante depois. Então, precisa um cuidado extra com essas projeções, com essas idealizações que a gente faz sobre nós mesmos, sobre o nosso trabalho, mas também sobre outras pessoas que são importantes na nossa vida, como figuras parentais, como chefias, e às vezes até dentro da nossa relação, o Sol representa o masculino, por exemplo. Então, dentro das nossas relações, a gente pode olhar para essas figuras masculinas e colocar sobre essas figuras uma expectativa que elas não vão conseguir corresponder e a gente pode se decepcionar. Então, é um aspecto que, mais uma vez, também pode sugerir uma fragilidade muito grande de ego, nós nos sentindo muito vulneráveis, muito expostos, a gente talvez se sentindo inseguros a respeito dos nossos propósitos, então a gente fica meio que nem uma folha ao vento, e aí a gente fica balouçando muito ao sabor das expectativas alheias. Do ponto de vista prático, esse aspecto Sol-Netuno também sinaliza períodos em que a gente pode estar se sentindo fisicamente mais debilitada. Aqui, isso vai se aplicar mais a pessoas que têm planetas aí próximos desses aspectos. Então, para quem tem planetas entre os graus 20 e 24 dos signos de Peixes, onde está Netuno, de Sagitário, onde está o Sol, mas também de Virgem ou de Gêmeos, estas pessoas já estão recebendo um trânsito de Netuno. Então, é um período em que a tendência é a gente se sentir mais debilitada, fisicamente enfraquecida, às vezes a gente pode literalmente estar lidando com alguma doença, com algum problema de saúde, e a sensação é de que a gente precisa desacelerar para recuperar a nossa força e a nossa energia. Por quê? O Sol é o centro da nossa vitalidade. Netuno dissolve essa vitalidade. Então, são dias de uma espécie de fraqueza geral e demanda que a gente cuide melhor da nossa saúde realmente. É bom a gente dormir mais, a gente descansar mais, a gente se permitir mais tempo de regeneração. Coisas para ter cuidado também tem a ver com como o Netuno dissolve as fronteiras, as defesas, períodos em que Netuno está recebendo aspectos importantes de planetas pessoais favorecem contaminações de qualquer tipo de micro-organismo. E a gente ainda vive pandemia, então tem aí um recrudescimento de Covid, e esse é um período que a gente precisa se acautelar um pouco mais, porque favorece, de fato, contaminações. A outra coisa que existem outros tipos de contaminação também em curso, e a gente também precisa ter um cuidado com relação a isso. Portanto, esse aspecto fica exato na quarta-feira, pede essa atenção com as questões de saúde, com as questões de fragilidade física. Do ponto de vista coletivo, como o Sol representa autoridades públicas, o próprio governo, esse aspecto com Netuno pode sinalizar mais um momento de enfraquecimento dessa figura pública, dessa figura do governo, pode sinalizar um momento de decepção, um momento em que talvez mais coisas venham à tona e a gente pode se sentir ainda mais lesado, ainda mais enganado, ainda mais fraudado. Então, não é uma quarta-feira muito fácil, e o que a gente pode fazer é se poupar um pouco. É um dia para a gente, inclusive, evitar tomar decisões importantes, porque a gente está
a gente está realmente num clima que ele é mais incerto, ele é, às vezes, até um pouco pessimista, porque a gente não está confiando muito na nossa força. Então, quarta-feira, pega leve, não leva a sério demais essas impressões que você possa estar sentindo aí nesse período. Do ponto de vista positivo, esse contato de Sol e Netuno favorece, de fato, que a gente ajude as outras pessoas. Então, é um período que pode também ser muito bom para expressar a nossa compaixão, que a gente pode oferecer genuinamente ajuda a quem está precisando. Também um aspecto, Netuno é um planeta que rege a imaginação, que rege vários níveis de criatividade, tem a ver com a música, com vários tipos de produção artística. Então, sempre que esses planetas pessoais também estão em contato com Netuno, a gente tem as nossas faculdades criativas mais estimuladas, favorece sim os compositores, os escritores, os artistas visuais, artistas de qualquer tipo de linguagem, porque a imaginação está muito mais estimulada, a nossa sensibilidade está muito mais estimulada durante esse período. Então, é uma coisa positiva a respeito desse trânsito. Seguindo adiante, na quinta-feira, o Mercúrio está super ocupado. Mercúrio está um atarefamento só. Por quê? Esse Mercúrio, no dia 15, faz quadratura a Quíron. Esse é um aspecto difícil, mas ele também faz um trígono ao Nodo Norte e ainda faz um quincúncio a Marte. Então, ele está aqui a 12 de Capricórnio, quadra entre 12 e 11 de Capricórnio, quadra Quíron a 11 de Áries. Esse aspecto de Mercúrio a Quíron demanda também uma administração mais atenciosa da nossa comunicação, porque o Mercúrio em Capricórnio ele já é muito objetivo, curto e grosso, chegando a ser um pouco frio, às vezes podendo ter uma comunicação um tanto insensível. A quadratura com Quíron pede uma atenção porque a nossa fala nesse dia ela pode estar um pouco mais, vamos dizer, ela tem uma propensão maior a ferir, a machucar, e talvez nem é tanto uma coisa que a gente diz, mas as pessoas estão mais sensíveis, mais melindrosas, então é importante a gente dar uma atenção maior para a forma como a gente diz as coisas, especialmente porque, além de Mercúrio quadrar Quíron, esse Mercúrio também passa o dia em quincúncio com o Marte retrógrado lá em Gêmeos, que inclusive é ele quem rege. E esse quincúncio de Mercúrio em Capricórnio com Marte retrógrado em Gêmeos é mesmo aquela língua ferina, é aquele momento que a gente está se sentindo ferido, a gente está se sentindo atacado, e às vezes isso pode ter sido um equívoco, e a gente dá o rebate sem pensar duas vezes. Então, a gente retalia de uma forma que pode ser até cruel, de uma forma que pode ser bem dolorosa, e já viu, a gente pode criar vários problemas nas nossas relações que depois podem não ser tão contornáveis. Então, tem que ter uma atenção e pensar antes se você realmente quer desmontar o castelinho de uma vez só, porque depois pode ser que não dê para reconstruir. Então, o Mercúrio em Capricórnio, ele também está pensando muito sobre negócios, sobre trabalho. Aqui a gente tem que ter uma atenção extra na comunicação no ambiente de trabalho, na comunicação com os nossos pares, com os colegas. Muitos desses desajustes e dessas altercações podem ocorrer nesse ambiente de trabalho. Então, cuidado com o que a gente diz, porque às vezes a gente vai ter que engolir o que a gente falou, né? E aí, sabe aquele ditado: se você tiver que engolir as suas palavras, você vai ficar bem ou você vai se intoxicar. Então, aqui é um dia nervoso,
tanto do ponto de vista da comunicação, mas até antes. É um dia que a nossa mente ela pode estar mais tortuosa, ela pode estar mais torturante, aquele dia que às vezes a gente também se automassacra, porque a gente começa, às vezes, a fazer algumas comparações. Então, nós podemos entrar no processo de autoflagelamento mental, né? Cobrando, exigindo, dizendo coisas muito desagradáveis para a gente mesmo, a gente podendo se colocar muito para baixo, e isso, obviamente, não é legal. Então, fique atenta e atento aí ao rumo dos seus pensamentos nessa quinta-feira, porque é um período em que a nossa mente pode estar mais cáustica, mais corrosiva, realmente, e não é muito bacana. Então, atenção com esses processos aí mentais e de comunicação ao longo do dia da quarta-feira. O que ajuda é que Mercúrio também faz um bom contato com o Nodo Norte, e no meio de tudo isso, quem sabe a gente consegue encontrar alguém que nos diz uma palavra bondosa, que nos ajuda a olhar as coisas por um outro ângulo, que ajuda a gente a ter uma reflexão diferente sobre tudo o que está acontecendo. Então, quem sabe encontramos uma alma boa que nos ajuda a sair do nosso redemoinho mental. Na sexta-feira é dia de mudança de fase da Lua. A Dona Lua entra na fase minguante a partir do signo de Virgem. E aqui é mais um daqueles dias que podem ser potencialmente caóticos, porque a Lua em Virgem ela está muito preocupada em fazer tudo, em ser eficiente, em ser útil, então ela corre o risco de se atarefar sempre demasiadamente. E como aqui ela faz oposição a Netuno e a Júpiter, realmente há uma propensão a excessos nesse atarefamento e, principalmente, a gente trocando as bolas, porque a gente vai priorizar aquilo que não é prioridade, a gente se confunde, a gente vai dar uma atenção a coisas que talvez não sejam tão importantes, simplesmente porque nos tiram ali daquela angústia do dia, nos tiram ali daquela banalidade da rotina, nos faz sonhar, e quando a gente vê o tempo passou e a gente desperdiçou tempo, desperdiçou energia, não produziu o que queria produzir, não fez as tarefas que realmente eram importantes e prioritárias. Então, e aí o que acontece? A gente pode ficar se sentindo muito mal ao final do dia. Então, a Lua passa o dia todo fazendo oposição a Netuno, simultaneamente também oposição a Júpiter, e entra no minguante fazendo a quadratura ao Sol nesse contexto. Então, a gente precisa também ficar atenta com a tendência de a gente se perder no mar de detalhes insignificantes, de começar a trazer pequenas coisas que parecem muito vistosas, muito bonitas, muito reluzentes, mas que, na verdade, só vão nos atrapalhar, só vão nos ocupar. E quando a gente vê, de novo, a gente desperdiçou o tempo. A Lua entra na fase minguante em Virgem, quadrando Sol em Sagitário. Aqui a gente precisa abrir mão daquela visão, às vezes, que pode ser muito estreita de mundo. A gente precisa olhar que hora que a gente realmente procura cabelinho ovo, que hora que a gente se perde em minúcias e deixa de olhar, de ter a visão maior e deixa de olhar para o panorama mais global daquilo que a gente está fazendo. Então, vai abrir mão da mentalidade estreita, dessa mentalidade excessivamente minuciosa para a gente conseguir enxergar a floresta inteira. Essa lua aqui em Virgem, também essa lua ficando minguante em Virgem é o que eu chamo também de redundância, porque o signo de Virgem é um signo que favorece todo tipo de limpeza, todo tipo de purificação, processos de seleção do que não serve mais para que isso seja descartado.
Então, e a lua minguante favorece tudo isso. A lua entrando na fase minguante, além de nos convidar a fazer aquele exercício cíclico mensal de concluir os projetos de curto prazo que a gente está fazendo, também nos convida a fazer as limpezas e as purificações. Então, de sexta-feira em diante, a gente tem aí uma semana que favorece as conclusões, as avaliações, as revisões também de tudo que a gente fez, o que deu e o que não deu certo, além de também de a gente ir procedendo com essas limpezas, seja de coisas físicas concretas, seja no sentido mais metafórico. Chegamos no sábado, e aí o Mercúrio, mais uma vez, ele mesmo, e a ênfase do Mercúrio tem a ver tanto com o fato de ele estar super movimentado, estimulando todo mundo, como também o fato de essa Lua mudar de fase num signo mercurial. Então, no sábado, Mercúrio, já a 15 de Capricórnio, passa o dia também numa conversa muito estimulante com Urano. Aqui é um período que favorece a gente ter novas ideias a respeito do nosso trabalho, de como movimentar melhor esse trabalho, de como fazer as coisas de um jeito diferente, buscar novas oportunidades. De repente, a gente fica sabendo de um novo curso, de uma nova técnica, uma nova tecnologia que pode ser aplicada à nossa profissão, ao nosso trabalho. Então, é um dia bem estimulante para estudar, para abrir a cabeça, para descobrir coisas novas, para fazer experimentações dentro dessa área intelectual, e ler um livro novo que você nunca leu, que você nunca imaginou. Talvez aquela ideia que você pode até ter um pouco de preconceito, quebra esse preconceito, vai lá especular, vai lá saber do que se trata realmente. É um dia favorável para bons encontros também, encontrar gente diferente, fora da nossa tribo, que também nos ajude a ver o mundo com olhos mais frescos, com olhos diferentes. Então, o sábado traz essa energia muito favorável a experimentações, a inovações. E aí, a gente chega ao final da semana, no domingo, o Sol já chegando aos últimos graus de Sagitário, se preparando também para fazer quadratura a Júpiter. Essa quadratura ela só fica exata já com os dois em signos cardinais. No dia 21, nós temos o solstício de verão aqui no hemisfério sul. O Sol ingressa em Capricórnio. E no dia 20, o dia anterior, é Júpiter que ingressa em Áries. Então, a quadratura entre eles, na verdade, acontece já nos signos cardinais. A gente vai falar disso na semana que vem. Portanto, fechamos o domingo com este Sol já muito próximo da quadratura a Júpiter, o que também, de novo, pede uma atenção aí com os exageros, com a arrogância, a tendência a gente se achar a última bolacha do pacote. A Lua já vai estar na fase minguante, vai estar em Libra. Então, essa Lua em Libra ela passa o dia também se indispondo ali com Mercúrio, com Plutão. É um daqueles domingos que a gente pode ter aí algumas pequenas crises no cenário doméstico, no cenário relacional, mas nada que precise ser um cavalo de batalha se a gente souber contornar, se a gente perceber que, de repente, às vezes, a gente está muito cansado, a gente está precisando de mais tempo sozinho, a gente está precisando desse autoalinhamento e às vezes tem muito menos a ver com o outro lá fora, tem mais a ver com os nossos próprios processos, e vale a pena a gente olhar para isso também. E aí, a gente fecha esta semana, no dia 18 de dezembro, Marte já no grau 12 de Gêmeos, ele vai retroceder até 8 e volta ao movimento direto no dia 12 de janeiro. Então, é esta a semana que nós temos pela frente, como eu disse, uma semana de muita articulação, de muita novidade, de muitas
movimentações mentais, principalmente por causa desse Mercúrio, mas também possivelmente movimentação física, porque o Mercúrio também representa essa movimentação pelos ambientes. E sugere muita falação, muita comunicação, mas como o Mercúrio está em Capricórnio, talvez a gente, em vários momentos, pode estar com essa mente um pouco mais focada, com uma capacidade maior de lidar com as coisas de maneira séria, de maneira concentrada. Concentração é uma coisa muito importante para esse Mercúrio em Capricórnio. E vai, inclusive, ajudar no dia que o Sol estiver quadrado lá com Netuno, que é um aspecto de muita dispersão, de muita desconcentração. Quem sabe o Mercúrio nos ajuda nesse processo para a gente não se perder demais. Bom, e é isso. Desejo a você uma excelente semana, que ela seja produtiva, que você consiga aí fazer as suas coisas da melhor maneira possível. Então, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, uma ótima semana para todo mundo e até a próxima.